canal Olhar Teológico. Eu me chamo Augusto e é um prazer ter você aqui junto conosco. Hoje, para apresentar um clássico da literatura cristã evangélica, autor brasileiro, homem de Deus, mestre, doutor em línguas originais, um dos autores ou um dos revisores da Bíblia Nova Versão Internacional. Nada mais, nada menos do que o Dr. Luiz Saião, pastor da Igreja Batista IBNUR, Igreja Batista Nações Unidas. Hoje nós iremos apresentar esse livro aqui para vocês. Nosso review, ele falará sobre este livro, O Problema do Mal no Antigo Testamento, o caso de Abacuque. Este livro é um clássico da literatura cristã evangélica. Recomendo para os irmãos para entenderem o problema do mal, não só dentro do contexto do livro de Abacuque, mas dentro de todo o contexto judaico-cristão. Então, irmãos, vamos lá e vamos conhecer. Pois bem, irmãos, como já foi dito por mim na introdução, hoje nós iremos falar do livro O Problema do Mal no Antigo Testamento, o caso de Abacuque. Esse livro ele foi escrito pelo professor, pastor, doutor, linguista Luiz Saião. Esse livro é da editora Ragnos. É um livro que tem 150 páginas aproximadamente. Esse livro, pela primeira vez, ele foi editado, ou ele foi escrito em 2012 pelo próprio Luiz Saião. Aqui nós temos a informação técnica do livro, quem foram os revisores e revisão técnica e etc. Aqui nós temos a apresentação do livro. Na apresentação nós vemos nós temos a informação de que o livro ele vai fazer uma abordagem introdutória sobre a questão do mal dentro do contexto judaico-cristão. Só com uma questão aqui de informação para que os irmãos possam entender o que estou falando, o livro diz o seguinte: esta obra discute o problema do mal visto enquanto a injustiça e o sofrimento no Antigo Testamento, com particular atenção ao livro de Abacuque. O livro apresenta uma abordagem do assunto introdutório do problema do mal e discutindo os diversos enfoques não teístas sobre a questão. Então, o livro ele começa dentro dessa pegada de introdução com relação ao problema do mal, e o foco principal deste livro é o livro do profeta Abacuque. E em seguida você vai encontrar dentro dessa pegada do livro a seguinte informação: a questão do estudo histórico, focalizando o pensamento judaico-cristão em suas diversas abordagens de teodiceia. Posteriormente, o leitor irá encontrar um levantamento linguístico e exegético do conceito do mal, conforme descrito pelo profeta Abacuque. Então, nós vamos aqui ter uma compreensão da questão do mal dentro de um contexto judaico-cristão, tanto do Antigo Testamento, mas também uma pegada no Novo Testamento, a qual o próprio autor aqui ele vai nos apresentar no sumário do seu livro. No final aqui dessa apresentação ele vai dizer o seguinte: em vez de o problema do mal firmar-se em um dilema filosófico no livro de Abacuque, ele estabelece a base para a movimentação da consciência religiosa, sem impor uma ruptura entre a realidade de Deus. Então nós vamos ver nesse livro uma abordagem quase total sobre o assunto do problema do mal. Que nós encontramos as abreviações das Bíblias ou do texto a qual o autor ele vai usar, abreviações dos livros da Bíblia hebraica, que seria o Antigo Testamento. Aqui temos a abreviação dos livros do Novo Testamento. Aqui são os outros materiais ou as outras obras a qual o autor ele se utiliza para fazer ou apresentar dentro do livro. Aqui também continua a questão das apresentações das outras obras. Aqui nós temos a transliteração do texto hebraico, desde o Aleph até o Tav.
nós vamos encontrar aqui as quadráticas e aqui os seus sinais correspondentes. Aqui nós encontramos as vogais, as vogais agora aqui dentro do contexto língua portuguesa, aqui são os traços, os pontos hebraicos que correspondem àquilo que nós conhecemos como vogais dentro do nosso vocabulário. E aqui, queridos, nós já encontramos o sumário do livro. O primeiro capítulo, ele é subdividido aqui em algumas partes. O problema do mal, a introdução à teodiceia. Aí a gente vai ter a introdução, o conceito de teodiceia, os diversos tipos de teodiceia, a teodiceia do livre-arbítrio, a teodiceia da pedagógica, a teodiceia escatológica. Nós vamos encontrar aqui a teodiceia da comunhão, a rejeição da teodiceia, o dualismo e outras possibilidades lógicas com relação a essa questão da teodiceia. O problema do mal no pensamento judaico-cristão, nós vamos encontrar aqui nesse segundo capítulo. Também temos uma introdução, antecedentes dos pensamentos bíblicos, aí vai trabalhar com um conceito já vindo do Egito, o pensamento bíblico, o Novo Testamento, dentro dessa pegada do problema do mal. Aqui nós vamos ver o pai da igreja, Agostinho de Hipona. Nós vamos ver também que Irineu. Nós vamos encontrar a tradição judaica, nós vamos encontrar o pensamento judaico contemporâneo e uma conclusão nesse segundo capítulo. Aqui eu só estou falando de alguns pontos, que são os pontos, na minha opinião, mais relevantes do contexto do livro, ou da pegada do livro. A terminologia hebraica para o mal, também vamos encontrar uma introdução dentro desse terceiro capítulo. A gente vai encontrar aqui o termo genérico para o mal, os usos dos verbos, os usos dos nomes, o mal como o pecado e como a impureza, os usos dos verbos. A gente vai encontrar aqui também nesse terceiro capítulo outros termos relativos ao pecado e tantas outras questões com relação ao pecado. Mas também dentro desse terceiro capítulo nós vamos encontrar aqui o mal como mal espiritual, a figura de Satanás, uma introdução à questão de Satanás, a serpente de Gênesis 3, o livro de Jó, Zacarias, Satanás ali, como ele é apresentado nesses livros. Então, dentro desse terceiro capítulo você vai encontrar essa abordagem ou essa pegada no livro. Também nós encontramos aqui profetismo de Israel, uma introdução ao testemunho bíblico do profetismo, os termos hebraicos para profetas, o Nabim, que seria o que vale ou que responde o nosso termo profeta, os videntes, a história do profetismo de Israel. A gente vai encontrar aqui Egito, Mesopotâmia, Canaã, Assíria e com uma conclusão também nesse quarto capítulo. Uma outra pegada aqui, no quarto ponto, nesse quarto capítulo, a gente vai encontrar as profecias clássicas de Israel, a mensagem dos profetas, a época clássica dos profetas e assim sucessivamente. Já nesse quinto capítulo, uma introdução ao livro de Abacuque. O autor aqui, o Luiz Saião, ele vai abordar aqui nesse capítulo 5, na sua primeira parte, uma introdução ao livro de Abacuque. Depois ele vem tratar da autoria, datação, texto, estrutura e aspectos literários e contexto histórico. Já no sexto capítulo, ele vai fazer aqui vai falar sobre a crise de Abacuque. No sétimo capítulo, ele vai falar a plenitude da crise e a solução divina. Isso seria o sétimo capítulo. No oitavo capítulo, nós vamos encontrar aqui o correspondente fé, mistério e triunfo. E aqui são os 8 capítulos do livro. Já entrando dentro do contexto do livro, nós vamos encontrar um prefácio, que vai tratar aqui, ou vai relatar, fazer uma outra apresentação mais minuciosa, e vai falar qual é a editora, quem foi o autor, e assim sucessivamente, como os demais prefácios de outros livros que nós temos. Aqui também nós vamos já entrar no primeiro capítulo, o problema do mal, uma introdução à teodiceia. No segundo capítulo aqui, como já foi dito por mim,
na página 37, o problema do mal no pensamento judaico-cristão. Também nós encontramos nesse livro algumas fotos, não são fotos coloridas, mas são fotos para que nós possamos ter uma ideia do todo, para que possamos conhecer aonde basicamente os fatos ocorreram. Terceiro capítulo, terminologia do mal no pensamento hebraico. Também aqui temos uma outra foto, ou algumas fotos com relação a essa questão do livro. Nós vamos entrar no quarto capítulo, aqui ó, o profetismo de Israel. Aí vemos aquelas subdivisões a qual já foram faladas, citadas por mim. Aqui também nós vamos encontrar no sexto capítulo aqui a crise de Abacuque, o sofrimento do profeta inconformado. Outras fotos de alguns locais aqui no antigo Vale do Megido ou Megido. Aqui são alguns achados arqueológicos que foram encontrados. Isso aqui é um fragmento de cerâmica do século 6 a.C. Aqui também nós vamos encontrar no capítulo 7 um texto hebraico do próprio livro de Abacuque. Aqui vamos ter o texto hebraico, as quadráticas, os pontos maçoréticos e etc. Mais fotos aqui. Nós vamos encontrar agora aqui no capítulo 8, que é o capítulo final do livro. Fé, mistério e triunfo. O enfoque do problema do mal. Aqui nós temos as subdivisões aqui do próprio livro. Abacuque como um prenúncio escatológico. Aqui nós chegamos no final do livro, na página 147. Aqui nós temos um achado arqueológico também do Tratado de Kadash, século 13 a.C. Isso aqui é uma foto panorâmica do deserto da Judéia, na região de Qumran, onde foram achados manuscritos do Mar Morto. Temos a referência bibliográfica, aqui a qual o autor usou, o material que o autor usou. Nós também temos uma bibliografia aqui, que seria as referências bibliográficas. E aqui a ficha técnica do autor, pastor doutor Luiz Saião, é teólogo, linguista, hebraísta, mestre pela USP, tradutor da Bíblia, professor na área bíblica do Seminário Servo de Cristo, Faculdade Batista de São Paulo, produtor, apresentador do programa bíblico na Rádio Transmundial, pastor da Igreja Batista Nações Unidas, consultor teológico da editora Ragnus. Então esse é o material que eu gostaria de estar apresentando para os irmãos. Esse é um material que, sem dúvida, não pode faltar na biblioteca dos irmãos, porque aqui você vai ter uma ideia não tão profunda, nem tão minuciosa, mas você terá informações preciosas com relação ao problema do mal, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No demais, eu agradeço a todos vocês, peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, faça seu comentário, assim você ajuda aí no desenvolvimento e no crescimento do nosso canal. E o que eu tenho para dizer para os irmãos, haverá novos trabalhos dentro desse viés ou dentro dessa proposta de review. Estaremos falando de outros materiais e apresentando para que os irmãos possam estar conhecendo um pouco mais das literaturas ou da literatura teológica que temos à nossa disposição no Brasil. E até mais, fiquem todos na paz.